Fala galera, beleza? Aqui é o professor Bruno Marques, sou professor discursivo do Você Concursado e também analista do Tribunal. Excelente aí, o salário quase R$7.000, então vai ter muita gente boa brigando aí por uma vaga nesse órgão, beleza? E para te ajudar, eu preparei uma análise, que vai ser uma análise bem rápida, bem sucinta, só com os principais pontos. Eu deixo aqui o meu contato, que é @prof.brunomarques, lá no Instagram, ou o @academia de Discursivamente, beleza? E também, se você estiver em busca de um curso discursivo voltado para o concurso, ações aqui, data da prova, o concurso está marcado para dia 28/3/2021. Ainda por prorrogar o concurso, suspender o concurso, a gente não sabe o que vai acontecer no ano que vem. Mas, de qualquer modo, como tem uma data, você deve estudar focado nessa data, né? Se por aqui preparado no dia 28 de março. Show? Vamos lá. Exigência. A banca exige nível superior, pode ser em qualquer área de formação, para os cargos de investigação. R$7.000, então são 6.893. Está falando de remuneração inicial, né? A gente está falando aqui de quem entra hoje lá vai receber isso aí. Agora, a partir do tempo que você está lá, você vai começar a aumentar esse salário. Então, assim, já não é um salário ruim inicial e ainda caiu hoje. Você pega seu celular lá, opa, olha aqui, R$6.893 na minha conta corrente. E aí, o que você faria com essa grana? O que você faria? Eu marcaria uma viagem na hora, eu compraria uma casa eu daria entrada numa casa, num carro, enfim, dá para fazer muita coisa. Alguns pagariam as dívidas, se livrariam das dívidas, né? Enfim, trazer ali o benefício para a família. Então esse salário ele tem o poder, tá, de mudar a sua vida financeira, tem o poder de mudar a sua qualidade de vida, sem falar nos benefícios de você, a qualidade do concurso, né, que é de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos. O que isso quer dizer? É só uma parte, o concurso vence, e aí lá na frente, depois, não tem como chamar mais ninguém. Então, esse período grande aí é bom até para quem ficar ali mais longe das primeiras colocações. Show de bola? E as vagas? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nas vagas. Primeiro a gente vai analisar a ampla concorrência e depois a gente analisa as pessoas com deficiência, tá? Para ampla concorrência, o edital traz o seguinte: cargos de investigador de polícia, escrivão de polícia e papiloscopista, beleza? Para investigador de polícia vão ser 480 vagas, para escrivão de polícia 239 vagas e papiloscopista 61 vagas. Porém, olha que interessante, o concurso prevê o seguinte, que serão corrigidas as redações dos 960 primeiros candidatos, 478 primeiros candidatos de escrivão e 183 de papiloscopista. Então a banca vai fazer o quê? Ela vai corrigir 2 vezes o quantitativo das vagas na redação. Então vamos lá. O candidato ele fez a prova objetiva, né? Aí vai ter uma nota aqui, uma nota X. Ele vai pegar, classificar todos os candidatos pela prova objetiva, pegar os 960 primeiros, no caso de investigador, ou os 478 primeiros no cargo de escrivão e vai classificar. Pegou essa galera aqui, vai corrigir a redação dessa galera. Quem não tiver nessa lista aqui, está eliminado do concurso, não vai ter mais chance de entrar, beleza? Então entrou para essa lista. Agora só, olha que interessante. O edital traz assim, ó. Será classificado para a segunda fase do concurso público. Segunda fase é o curso de formação, que é quando vai chamar já, meio que quase para assumir. O candidato que obtiver os parâmetros, pontuação e classificação mínimos exigidos, ou seja, precisa tirar as notas mínimas tanto na prova objetiva quanto na prova discursiva, né? Então tem que tirar um mínimo, para aprovação na primeira fase do concurso nos termos deste edital, e estiver classificado dentro do número de vagas ofertadas. O que quer dizer dentro do número de vagas ofertadas? Quer dizer o seguinte, a banca ela vai corrigir no cargo de investigador aqui 960 redações. Porém, tá? Esses candidatos vão vir passando pelas outras fases, que vai ser exame médico, exame psicológico, investigação criminal. Então, vai passando por essas fases, né? Alguns vão ser eliminados, né? Então, vai ficar um número menor. Porém, quando chegar no final da primeira fase, tá? A banca vai cortar os candidatos que não estão dentro das vagas. Por quê? Porque ela só vai selecionar para a segunda fase os que estiverem dentro das vagas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, apesar de corrigir 960 redações, só vão ser aprovados aqui os 480. Então, esses outros 480, eles vão ser eliminados, tá? Na fase de discursiva, de exame físico, exame médico, exame psicológico, investigação
social e criminal, beleza? O mesmo acontece aqui, ó, para os cargos de escrivão de polícia. Só 239, que é o quantitativo de vagas, vão ser classificados para a segunda fase. Isso quer dizer o quê? Que você não precisa só ser classificado para ter redação corrigida. Você precisa tirar uma boa nota na discursiva para que sua classificação melhore e você fique dentro dos 480 que estão dentro das vagas. Então imagina o seguinte, você fez o concurso, ficou ali em 600, mas você arrebentou na prova discursiva, tirou uma notaça, uma nota muito alta. O que vai acontecer? Sua classificação vai melhorar. Então você pode sair de 600 e ir para a posição 400, por exemplo. E dentro da posição 400, passando pelas outras etapas, física, médica, psicológica e investigação, você consegue finalizar o concurso dentro das vagas. E aí dentro das vagas você é chamado para o curso de formação, sendo aprovado no curso de formação, você virou policial civil do Pará, beleza? Então assim, a prova discursiva, ela vai ter uma diferença muito grande aí nessa preparação, tá? O mesmo acontece aqui para as vagas para pessoas com deficiências, né? Então tem 26 vagas aqui voltadas para investigador, vão ser corrigidas 52 redações, né? 2 vezes o quantitativo, e vão ser aprovados só os 26 que são dentro das vagas. Então os 26 que sobrarem fora das vagas vão ser eliminados. Para o escrivão são 13, vão ser corrigidas 26 redações, vão ser aprovados 13 candidatos. E para o cargo de papiloscopista, ele multiplica aqui por 3 vezes, então ele vai corrigir 3 vezes a quantidade de redação, né? E vai se classificar ainda o mesmo quantitativo de vagas por conta dessa informação que está no edital, beleza? Então, essa é a questão das vagas e aqui a gente já destaca a importância da prova discursiva. Mas vamos com calma. Vou trazer aqui para você um exemplo do que aconteceu num concurso que eu fui aprovado, só para você ter uma noção do que pode acontecer graças à prova discursiva. Esse aqui é o concurso do TST, tá? Para o cargo de analista contábil, que fui aprovado. E aí, esse aqui é o resultado, eu aumentei aqui na tabela para você conseguir ver melhor. Eu estou aqui, ó, Bruno Pinheiro Marques, tá? Segundo lugar no concurso. Eu fiquei em segundo lugar nesse concurso, mas olha que interessante. Na prova discursiva, eu gabaritei a prova discursiva. Valia 100, eu tirei 100, tá? Na prova objetiva, em contrapartida, eu tirei 273 pontos, né? Se a gente der uma olhada, o quarto colocado, ele tirou 294 pontos na objetiva. O quinto colocado tirou 288 pontos. O sétimo colocado aqui, ó, ele tirou 292 e o oitavo 301, ou seja, todos esses candidatos aqui, tá? Eles tiraram uma nota, mas muito maior que a minha na prova objetiva. Isso significa o quê? Que provavelmente ele estudou aquelas matérias da prova objetiva muito mais que eu, gastou muito mais tempo estudando aquelas matérias do que eu. Então, conseguiram, né, um desempenho melhor no objetivo. Porém, quando vai avaliar a prova discursiva, ó, 70, 75, 70, 60, isso faz com que? Faz com que o candidato perca colocações. Por quê? Porque na hora de classificar, o que vale é isso aqui, ó. É o somatório, né? E no somatório, eu tirei uma diferença muito grande na prova discursiva e por isso consegui a segunda colocação no concurso. E diante de um cenário como esse, eu deixo o seguinte mantra na sua preparação, tá? Que é a dica do concursado. Em concurso público, não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota, tá? Então, esses candidatos aqui que estavam lá abaixo, eles provavelmente sabiam muito mais que eu para a prova objetiva de contabilidade, sabiam muito mais de administração financeira, de direito constitucional, de administrativo, que estudaram mais essas matérias. Só que no final das contas, eu fui melhor. Por quê? Porque na prova discursiva, que valia muitos pontos, eu consegui um desempenho grande e consegui tirar uma diferença grande. Por quê? Porque eu foquei na prova discursiva, que era uma prova que valia muitos pontos. Então, quando você foca naquilo que vale mais pontos, a tendência é que você, em menos tempo, consiga uma classificação melhor. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Nesse caso do TST, eu estava estudando para concurso, nem era para o TST direto, né? Mas eu estava estudando para concurso fazia 1 ano. Né? Então, foi um período muito curto para ser aprovado. E essa é a dica que eu deixo para você, então. Em concurso público, não passa quem sabe mais. Passa quem tira a maior nota. Então, para isso, a gente vai fazer aqui uma análise da nota do seu concurso da Polícia Civil do Pará. Vamos lá. A primeira parte a primeira etapa é a prova objetiva. A prova objetiva, segundo o edital, ela vai ser composta por 60 questões, mas ela vai valer 10 pontos. As questões com as matérias têm a pontuação ali específica, beleza? Para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 6 pontos. E a prova objetiva vai ser composta por quê? Vai ser composta por matérias de conhecimento básico
e conhecimento específico. Em conhecimento básico vai ser cobrado língua portuguesa, raciocínio lógico e noções de informática, sendo que língua portuguesa vale 0,5, raciocínio lógico 0,5 e noções de informática 0,2, beleza? E em conhecimento específico, Bruno, conhecimento específico vai ser cobrado, ó, conhecimento sobre o Estado do Pará, direito administrativo, constitucional, penal, processual penal e legislação especial. E aqui vai um alerta, veja que conhecimento sobre o Estado do Pará vale só 0,2, tá? E, em contrapartida, direito penal e direito processual penal valem 2 pontos, cada um. Então, só aqui, ó, você tem 4 pontos. Tá? Uma ressalva que para papiloscopista essas matérias elas valem 1 ponto, né? Valem um pouco menos, a distribuição de nota é um pouco diferente, mas para escrivão e investigador valem 2 pontos cada. Então só aqui você tem 4 pontos de 10. Ó. Então aqui são matérias que você precisa ir bem. Por quê? Porque essas matérias valem muito ponto. Em contrapartida, você precisa se matar de estudar informática, de conhecimento sobre o Estado do Pará? Não precisa. E aqui é uma coisa interessante. Porque, assim, noções de informática abrangem muita informação, tá? Pode cobrar milhares de coisas. Ele pode ser muito abrangente, como pode ser muito específico. E se a banca for muito específica numa questão, dificilmente você vai conseguir estudar tudo para chegar bem preparado para gabaritar aquela matéria. O mesmo vale para o conhecimento sobre o Estado do Pará. Pode ser conhecimento histórico, atual, pode ser conhecimento relacionado à segurança, à cultura, à educação. Então pode ser um monte de informação. E aí às vezes o cara eu quero gabaritar conhecimento sobre o Estado do Pará. Aí, pô, se mata, vai estudar ali 2, 3 horas por semana, só aquela matéria e tal. Chega no final do concurso, o cara, beleza, estudei e gabaritei. Pô, 0,2 pontos. Em contrapartida, você tirou 1 aqui em noção de direito penal. Pô, você perdeu 1 ponto em direito penal, podia ter focado todo esse esforço aí, estudar direito penal. Se você zerasse conhecimento sobre o Estado do Pará, você ainda teria 0,8 pontos a mais, né? Você deixaria de ganhar 0,2, mas ganharia 1 ponto a mais em noção de direito penal. Então, assim, aqui a estratégia é focar naquilo que dá mais pontos. Mais uma informação. Olha aqui, tem também os conhecimentos específicos para o cargo, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem a matéria de contabilidade, né? Contabilidade, mais noção de estatística para o cargo de investigador, né? E arquivologia, mais noção de estatística para o cargo de escrivão. Para o cargo de papiloscopista tem química, física, tem um monte de matéria, mas para esses dois são essas 2 matérias que são conhecimentos específicos do cargo. Beleza? Então, para poder ir bem nesse concurso, você precisa direcionar, distribuir suas horas de estudo para as matérias que valem mais pontos. Eu fiz aqui só para você ter uma noção, um cálculo percentual do impacto de cada uma dessas provas na nota final. A gente vai ver o seguinte, conhecimento básico vale 1,2 pontos, ou seja, 12% da nota. Conhecimento específico, que é comum, né, a todos os cargos, vale 7,2 pontos, ou seja, 72% da nota. Tá? E conhecimento específico do cargo vale 1,6 pontos, que é 16% da nota. Então, a maior parte da nota está aqui. Logicamente, se a gente for avaliar proporcionalmente, você vai ver que tem aqui 6 matérias para dividir por 72. Né? Enquanto aqui a gente tem o quê? 2 matérias, no cargo de escrivão e investigador, para dividir por 16 pontos. Então, acaba que as matérias de conhecimento específico, tirando aqui conhecimento sobre o Estado do Pará, tem um peso parecido na nota final. Então, são matérias que você deve dar mais importância, beleza? E a prova discursiva, Bruno? Na prova discursiva, ela vai ser composta por uma questão, tá? Para ser redigida entre 15 e 30 linhas, então tem que ter um mínimo de 15 e um máximo de 30, e ela também vale 10 pontos. Tá? Então, ela vale o mesmo tanto da prova objetiva. A diferença é que na prova objetiva você tem 60 questões e aqui você tem uma questão. E para ser aprovado, aplica o mesmo mínimo, que é 6 pontos. Então, o candidato ele precisa tirar no mínimo 6 para não ser eliminado na prova discursiva. O edital traz o seguinte, fala o seguinte, ó, que a prova discursiva será composta por uma questão de conhecimento específico conforme anexo 2 dos conteúdos programáticos. E aqui vem uma grande questão, tá? Isso aqui é até uma falha do edital. A banca fala de conhecimento específico e cita esse anexo 2. Porém, tá? Quando a gente vai lá no anexo 2 do edital, tá lá conhecimento específico comum para todos os cargos e conhecimento específico.
né? E aí ele traz aqueles específicos para cada um dos cargos, que é contabilidade, estatística, arquivologia, etc. Então, há pessoas que entendem que vai cair só o conhecimento específico comum, há quem entende que vai cair só o conhecimento específico da banca. Dá para interpretar dessas duas formas se você analisar o edital da forma que está. Nós, da equipe do Você Concursado, inclusive, fizemos um pedido diretamente para o Instituto AOCP para que ele esclareça esse ponto, para que não haja margem de dúvida. Aí apontamos ainda outras incoerências lá do edital, que provavelmente estão erradas, que passou batido e eles não viram. Mas a gente pediu esclarecimento, então se você estiver vendo esse vídeo, né, depois que o edital já foi retificado e tiver essa alteração, você já sabe que a gente provavelmente participou disso. Se não teve uma alteração no edital, você vai seguir exatamente o que a gente propõe aqui, que é o quê? É se preparar para os dois cenários, tá? Então, quando você for se preparar para a prova discursiva, você vai estudar temas voltados para conhecimento específico comum a todos os cargos e os temas também específicos dos cargos. Então, você vai estudar temas de conhecimento sobre o Estado do Pará, direito administrativo, direito constitucional, direito penal, processual penal e legislação especial, tá? E também vai estudar arquivologia, contabilidade e noções de estatística em prova discursiva. Inclusive, o curso, né, da PC Pará tem alguns temas de estatística, que é bem difícil de achar, inclusive, mas tem alguns temas no modelo da banca AOCP para que você possa também praticar e não ser pego de surpresa. Imagina se cai uma questão de estatística na discursiva. Acho que 90% dos candidatos vão ficar surpresos. Os outros 10 vão ter feito o nosso curso aqui, beleza? Agora, logicamente, tem algumas matérias com maior probabilidade de serem cobradas. Quais são? Essas duas, porque são específicas do cargo, tá? E a gente tem aqui essas três matérias, que é Direito Penal, Processual Penal e Legislação Especial, que são matérias voltadas para a atividade policial em si, né? São mais vinculadas à atividade do órgão, que é a Polícia Civil do Pará. Então, são matérias que têm mais chance de serem cobradas, mas não abre... você não pode deixar de estudar os outros, porque pode vir a ser cobrado. O importante é o seguinte, estudando para a prova objetiva essas matérias, né, e aprendendo a técnica de escrever a discursiva, você consegue um bom desempenho na prova discursiva. Então, você vai agregar os dois conhecimentos sem perder tempo. Você não precisa parar de estudar para a prova objetiva para estudar para a discursiva. Não, você vai estudar para a objetiva e com o conhecimento da objetiva você vai resolver algumas discursivas, vai entender a técnica, né, e vai mesclando. Estuda mais tempo objetivo, porque é mais matéria, depois pega discursivo, estuda ali uma vez por semana e tal, para poder adequar o estudo e você chegar bem preparado, tá? Só para você ter uma noção geral, né, da prova, a gente tem que conhecimento básico vale 6%, tá? Conhecimento específico comum vale 36%, conhecimento específico voltado para o cargo 8% e a prova discursiva 50% da nota. O impacto é muito grande da prova discursiva nesse concurso. Então, assim, vale muito a pena você se preparar adequadamente, porque isso aqui pode ser o diferencial. E muita gente roda na discursiva, não é brincadeira, não. Se você for somar isso aqui tudo, essa parte de conhecimento específico, né, conhecimento específico comum, conhecimento específico do cargo e discursiva, a gente tem aqui, ó, 94% da nota do concurso. E estudando para essas duas matérias, você também está indiretamente se preparando para a prova discursiva, beleza? Então não dá para se preparar para esse concurso com o objetivo de realmente passar sem uma preparação adequada para discursiva, tá? Vamos entender um pouquinho então como é que vai ser a correção da discursiva. E aí a gente vai utilizar o espelho de correção que vai ser usado pelo examinador para corrigir a sua prova, tá? A gente sabe que a prova vale 10 pontos, a gente viu lá atrás, mas como é que vai ser dividido esses 10 pontos? Pois bem, vai ser 5 pontos, ou seja, 50% da nota da prova discursiva vai ser nesse critério aqui, ó, que é conhecimento técnico-científico sobre a matéria. Realmente, o candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a respeito do assunto abordado pela questão, demonstrando domínio técnico e científico. Vai ser a avaliação se a resposta está certa ou não, né? Então, a banca vai colocar lá uma pergunta, vai pedir para você discorrer sobre aquela pergunta, e ela vai avaliar se você respondeu de forma correta, utilizando o conhecimento que você adquiriu lá estudando para a prova objetiva, de penal, de processual penal, contabilidade, arquivologia. Então você vai ter que mostrar esse conhecimento. E isso vai ser avaliado aqui, 5 pontos. Porém, os outros 5 pontos vão pegar outros aspectos, que aí é mais voltado para a estrutura textual. Quer ver? Ele vai cobrar aqui, ó, atendimento ao tema proposto.
né? Então, a resposta, ó, ela deve ser concernente ao tema proposto pela questão discursiva. Então, aqui é você entender o que de fato está sendo cobrado pela banca, então você entender como que leu o enunciado e também você conseguir mostrar que você está respondendo aquilo. Isso é técnica discursiva, para você não fugir do que está sendo pedido. Porque muita gente sabe o conteúdo, mas sabe tanto conteúdo que ele começa a contextualizar o negócio demais e fugindo do que a banca pediu. É muito comum, por exemplo, no direito administrativo. O cara pergunta lá, quais são os tipos de licitação? Aí o cara vem, ó, a Constituição Federal traz que a licitação é uma obrigatoriedade para a administração pública. A licitação, ela tem como objetivo, Aí lá no final, e os tipos são tais. Então ele foge do que está sendo proposto pelo tema. E se o candidato fugir nessa prova, ele vai acabar perdendo aí 2 pontos, beleza? Outro critério, clareza de argumentação, senso crítico em relação ao tema proposto na questão. Então, a argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e clara, capaz de convencer o seu interlocutor a respeito do ponto de vista defendido, além de demonstrar senso crítico em relação ao questionamento. Então, às vezes, é uma pergunta e o candidato fala assim, eu acho que é isso. Ou quais são os tipos? Os tipos são esses. Poxa, mas não é só isso que você tem que responder, você tem que desenvolver. Os tipos são esses. O que cada tipo faz? Qual é a diferença entre esses tipos? Então, o candidato tem que ter o feeling de saber que ele precisa aprofundar naquele conhecimento, tá? E outra coisa, clareza, tá? Muita gente, eu sei, começa a escrever na hora, assim, como se estivesse só passando para o papel que está na cabeça, sem organizar. Isso aí é falta de clareza e muita gente vai perder ponto, vai perder aqui 0,5 ou até 1 ponto por falta de clareza, só por não saber organizar. Muita gente escreve, pode ser o seu caso, inclusive, que é bem comum. Escreve uma resposta, um parágrafo, sem um ponto final no meio. Pega um texto aí antigo que você escreveu, talvez você tenha aí, vai ser sem um ponto, vai ser tipo direto, o parágrafo inteiro num período só. Isso aí prejudica demais a clareza, deixa confuso e ainda faz com que você, às vezes, esqueça de trazer alguma informação relevante. Então, isso aqui também é técnica e tem uma técnica para você elaborar justamente esse tipo de parágrafo, né, respondendo prova técnica, que é batata, assim. Você organiza bonitinho as informações e garante aí que o seu conhecimento vai ser de fato compreendido pela banca. Então você, além de ganhar ponto aqui, você ganha ponto aqui, beleza? E por fim, a utilização adequada da língua portuguesa, que é basicamente o uso de ortografia, construção de parágrafos, né? Aquele aspecto ali mais voltado para gramática, e isso vale 1,5 pontos, beleza? Massa, Bruno, então eu entendi o que a banca vai cobrar, esse é o espelho de correção da prova discursiva. Agora, como que é um enunciado da banca, né, do Instituto AOCP? O enunciado da banca é assim, eu trouxe aqui 2 exemplos. São vários modelos, né? Nesse caso aqui, por exemplo, peguei do Instituto AOCP, Câmara Municipal do Rio do Sul, Santa Catarina. Só uma ressalva muito importante aqui, tá? Quando você for procurar a prova discursiva do Instituto AOCP, fica ligado, porque existe o Instituto AOCP e existe a banca AOCP, que são bancas diferentes. Então, às vezes, você está procurando o Instituto AOCP e pega enunciado da banca AOCP, que não tem nada a ver com o Instituto AOCP, beleza? Então, fica ligado nisso aí que pega muita gente desprevenida. Então, é Instituto AOCP, foi aplicado aqui pela Câmara Municipal do Rio do Sul, em Santa Catarina, em 2012. Veja como é que é a questão. Ele traz aqui um comando, tá? E traz aqui os tópicos, tá? Então, no comando ele pede, tramita perante a Câmara, tá, os projetos de leis abaixo mencionados. Opine fundamentalmente sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade dos mesmos. Então, ele quer que você diga se é constitucional ou inconstitucional. Aí vem o primeiro, projeto de lei de autoria do Poder Executivo que pretende alterar o horário de funcionamento das agências bancárias. É constitucional ou inconstitucional? Nesse caso, você fala, é inconstitucional, porque isso aí é matéria reservada à União, não pode ser reservada, não pode ser deliberada no âmbito do município, enfim. Aí você vai responder a cada um desses tópicos aqui. Então, a banca ela já diz o que você precisa analisar e o que você deve analisar, e é só seguir o que ela está pedindo, tá? Esse é um tipo de enunciado. Agora tem outro tipo de enunciado, que é esse aqui, que foi tirado lá do Instituto Técnico Científico de Perícia, tá? Que de 2017, também do Instituto AOCP. Ele é bem mais direto. Veja, considerando o direito penal, por que é importante saber se um indivíduo acusado de crime possui mais de 18 anos de idade e, caso esse indivíduo não possua seus documentos de identificação, quais são as formas possíveis de determinar a sua idade?
Veja que ele pega, faz uma pergunta, né? Várias perguntas, na verdade, dentro de um bloco de texto só. E aí, nesse caso aqui, cabe ao candidato ter a malícia, né, ou ter a estratégia de levantar, antes de começar a responder, tudo que a banca quer saber. Por exemplo, vamos lá. Por que é importante saber se o indivíduo acusado do crime possui mais de 18 anos de idade? Isso aqui é o primeiro tópico, é o primeiro subtópico, é a primeira pergunta que a banca fez. Então, por que é importante? Aí você tem que responder. É importante saber a idade de 18 anos, conforme consta no direito penal, porque aí você vai explicar por quê. Agora ele vem com outra pergunta. Caso esse indivíduo não possua seus documentos de identificação, quais são as formas possíveis de determinar a sua idade? Então é uma segunda pergunta dentro do mesmo enunciado. Aí você vai falar, aí você vai dar um ponto, terminou de responder essa pergunta, aí você vai responder a outra. Agora, caso esse indivíduo não possua documentos de identificação, é possível adotar diversas formas para determinar a sua idade, diversos procedimentos para determinar a sua idade. Esses procedimentos são, aí você vai trazer todos os procedimentos explicando cada um deles. Então, veja que o enunciado, ele muda um pouco, mas se você ler de forma atenta, buscando entender o que a banca quer, você vai saber já o que responder. E aí, a partir daí, é utilizar a técnica de discursiva e o seu conhecimento a respeito daquela matéria, beleza? Então, para isso, eu vou pedir licença para te apresentar aqui a estratégia que eu aconselho você a usar para se preparar bem para a prova discursiva, né? Então, para ser aqui, ó, servidor da Polícia Civil do Pará, tá? E é simples. Para chegar lá, você precisa aprender essa técnica de discursiva e praticar, no mínimo, 2 redações até o dia da prova. E eu falo no mínimo, eu estou falando no mínimo mesmo, tá? Porque eu tenho candidatos que já fizeram mais de 20, 30 questões, tá? Até a prova. Logicamente não é essa prova da Polícia Civil do Pará, porque o edital acabou de sair. Mas já estão treinando para outros concursos, já faz um tempo, né? E aí tem muito mais redações corrigidas. Então eu pergunto para você, se você pudesse escolher, né, um candidato para concorrer com você escolheria um candidato que fez 0 redações até o dia da prova, 2 redações com correção até o dia da prova, ou 30 redações com correção até o dia da prova? Com certeza você não vai escolher o cara que fez 30 redações, porque provavelmente ele é o cara mais bem preparado para a prova discursiva. Você vai escolher o cara que não fez nenhuma, porque ele não fez nenhuma, você não sabe como é que vai ser o desempenho dele, ele também não sabe, né? Então ele vai lá na sorte tentar conseguir uma boa nota, mas pode ser que ele não consiga, e ele não vai ter outra chance. Agora, se você treina, você pode errar, né? E aí alguém vai te falar, ó, você está errando aqui, isso aqui pode tirar ponto, melhora isso, melhora isso, melhora isso. Vai chegar no dia da prova, já vai ter errado tanto que você já sabe o que você não pode errar. E aí a chance de você tirar uma nota alta é bem mais alta. Nota alta é bem mais alta. Enfim, beleza? Então, o mínimo de 2 redações. Por quê? Porque na primeira você comete os erros, aí vem uma correção para dizer o seguinte, ó, você cometeu esse erro. Aí uma segunda para você aplicar corrigir esses erros que você cometeu, né, ver se aprendeu. E aí a pessoa fala, ó, beleza, você aprendeu esse, mas você ainda está errando nisso, então melhora isso. E aí no dia da prova você já vai fazer uma redação bem melhor. Então é no mínimo 2 redações com correção. E por que com correção, Bruno? Ué, imagina comigo aqui, se você faz 100 redações e comete o mesmo erro em todas as redações, quando chegar no dia da prova você vai cometer o erro de novo. Então assim, não é a quantidade de redações que você faz, mas é redações com correção, porque cada correção você vai vendo um erro que você comete, e aí você vai diminuindo esses erros até chegar a uma redação nota máxima, beleza? E para isso, eu preparei um treinamento focado na discursiva. Esse treinamento ele é direcionado para os cargos de investigador de polícia e escrivão de polícia, tá? A área do aluno, além da parte teórica, ele vai conter temas voltados para o conhecimento específico, comum a todos os cargos, e para conhecimento específico voltado para o cargo, que é aqueles conhecimentos de contabilidade, noção de estatística e arquivologia, tá? Agora, como eu disse lá atrás, o edital pode ser que seja retificado, né, por conta daquele questionamento que a gente fez. Caso isso aconteça, a gente vai adequar os temas à nova retificação do edital, beleza? Ressalvo também o seguinte, que para quem está estudando para o cargo de papiloscopista, né, como cai os temas de conhecimento comum, então se você quiser praticar esses temas de conhecimento comum, vão estar disponíveis também, então você pode utilizar o curso para poder se preparar também para papiloscopista. Agora não vai ter aqueles temas específicos de física, química, etc. Beleza? Mas e como é que é estruturado? O que o curso possui? O curso possui o seguinte, ó.
técnica discursiva sucinta, só aquilo que você precisa saber para poder tirar uma boa nota nessa prova da Polícia do Pará. Temas para praticar com essas matérias, ou seja, voltados para o seu concurso. Correções individualizadas e detalhadas. Então a gente vai detalhar ponto a ponto ali sua redação, colocando pontos para você melhorar na próxima prova. E o mais legal é que esses temas propostos na área do aluno, eles possuem proposta de resolução. Então, eu pego o tema que você está praticando, vou lá e respondo aquela questão aplicando a técnica que eu ensino. Então, mostro, ó, aplica a técnica aqui, aí trago a resolução. Algumas resoluções são só o PDF para você ler ali rápido, e algumas resoluções eu faço em vídeo para que você possa ver a aplicação da técnica direitinho ali, como construir aquela redação, beleza? E tudo isso a um preço acessível, tá? Tem mais de um plano voltado para esse concurso, então se você quiser saber detalhes, tem o link aqui embaixo e também tem o WhatsApp do Você Concursado, esse número aí que está aparecendo na tela. Então se você quiser mandar um WhatsApp para poder tirar dúvidas sobre o treinamento, preço, forma de pagamento e etc., você pode entrar em contato com o WhatsApp que a equipe do Você Concursado vai te responder, beleza? E da minha parte, eu deixo aqui o agradecimento, você chegou até o final, né? E desejo boa sorte no seu concurso. Se você entrar para o nosso curso, fizer parte do nosso curso, prometo dar o meu melhor para que você seja aprovado. Se não, também torço muito pela sua aprovação, afinal, como eu disse lá no início do vídeo, é um concurso muito top, vale muito a pena e tem o poder de mudar a sua vida para sempre, beleza? Então, foco no estudo, vale a pena, se dedica que você vai conseguir. Um forte abraço e bons estudos!